Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejas felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, nós iremos ao teu povo contigo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filho, esperá-los-ei até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. 15. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, tu também voltas após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morres, morrerei eu, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Muito bem. Meus irmãos, somente 2 livros da Bíblia recebem o título com o nome de uma mulher. Nós sabemos que é Esther e o outro, Ruth. O livro de Ruth é uma belíssima história. Como eu disse, só 4 capítulos, bem curto. É uma belíssima história sobre uma mulher extraordinária. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler todo o livro de Ruth. O pessoal que está junto com a gente, acompanhando a leitura anual, então com certeza já leu. Mas se você ainda não teve essa oportunidade, leia, é bem rápido, bem curto. Você vai ver realmente que história fantástica e que mulher sensacional, essa Ruth. O nome do livro vem de Ruth a Moabita, que se tornou o personagem principal dessa história e que entrou para a genealogia de Jesus. Ruth foi bisavó do rei Davi. Olha a importância dessa mulher na história. Então não é um livro qualquer.
Não é um livro que deve ser desprezado, passado reto. É Antigo Testamento. É um livro curtinho. Tem um nome de mulher, tal. Não, não deve ser visto dessa forma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso deve instigar mais cada um de nós a pesquisar, falar por que tem esse livro na Bíblia, o que essa mulher fez, o que essa mulher tem de tão importante, por que tem um livro da Bíblia com o nome dessa mulher. Isso nós vamos ver por todo esse mês de julho. Para um povo tão rigoroso com a pureza da raça, essa história deveria ser lida para mostrar que Deus age sim, através de pessoas simples e de pessoas também de outros povos. É um livro que quebra muitos paradigmas. Mas vamos relembrar um pouco a história até aqui. Só um minutinho que eu estou lendo ali, eu não consigo... Ok. Vamos ver a história até aqui. Nós vimos... bota maior um pouquinho quando for assim, porque para mim eu não enxergo, não adianta. Mas deu para ler, obrigado. Vamos lá, a história até aqui. Nós vimos que existia um homem, Elimeleque, na qual ele morava lá em Belém, nas terras de Judá, e ele tomou uma decisão. A decisão dele foi pegar a sua família e ir para Moabe. Mas ele tomou essa decisão baseada em uma situação que eles estavam vivendo. A situação que eles estavam vivendo era fome. Aconteceu lá onde ele morava, a fome chegou lá. E eles estavam passando um perrengue mesmo. Uma situação muito difícil. E isso fez com que esse homem, Elimeleque, pegasse a sua família, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, que ainda eram solteiros, e os seus 2 filhos, e fosse para essa terra de Moabe. Eu não sei se vocês conhecem a história. Olha para mim aqui, ó. Deixa a Tainá quietinha ali, olha para mim. Não sei se vocês conhecem a história, mas esse povo, os moabitas, surgiram de um incesto entre Ló e uma de suas filhas, na qual elas pensaram que só iam ficar eles no mundo após Sodoma e Gomorra ter sido destruída. Elas pensaram que só ia ter eles no mundo, e elas, para não acabar com a geração, embebedaram seu pai e se deitaram com ele. Daí surgiu um filho, Moabe, daí vieram os moabitas. Então esse é o povo que surgiu desse incesto. Então Elimeleque, ele toma essa atitude, pegar a sua família, diante de uma crise que eles estavam vivendo, diante dessa fome, dessa situação difícil, mas ele tomou uma decisão de sair do meio de seu povo e ir para um outro povo, uma outra nação, um povo diferente, os moabitas. O que isso ensina para a gente já de início? O seguinte: homens e mulheres, pais e mães, eu falo com vocês, mas quando eu li isso, serviu para mim também, porque eu sou um chefe de família, eu sou um homem da minha casa, eu sou um pai. Então, quando eu li, veio direto para mim essa mensagem, de que temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Vocês sabiam, pais e mães, que algumas atitudes que vocês tomam refletem na vida do seu filho, reflete na sua família. Algumas escolhas que vocês tomam, decisões, reflete na sua família e no futuro da sua família. Assim como eu trabalho com jovem adolescente, eu vejo muito isso. Assim como algumas decisões que vocês, pais, tomam em relação ao seu relacionamento com Deus e com a igreja, reflete sim na vida dos seus filhos. Como assim? Está lá você em casa domingo de manhã, fala, eu quero saber, eu vou assistir corrida hoje, eu vou ficar em casa, não vou levar ninguém para a igreja não, fica aí. Hoje a gente vai ficar em casa. Aí é um domingo um jogo, outro domingo a corrida, quando vê só vem domingo à noite, de 2 em 2 semanas. Depois você quer cobrar o seu filho para ele vir à igreja. Isso foi um exemplo light, né? Mas sabe que a sua decisão, as suas atitudes,
influenciam na vida, no presente e no futuro da sua casa. E Elimeleque fez isso. Nós vamos ver mais para frente como que essa decisão dele refletiu na sua família, refletiu no futuro da sua casa. Vamos ao versículo 6? Versículo 6 diz assim: então se dispôs ela com suas noras. Ela quem? Noemi e suas noras. Quando eles chegaram lá na terra de Moabe, passa um tempo depois, seus filhos casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Ruth entrando na nossa história. Então, com as suas 2 noras, sendo que, domingo passado, nós vimos no versículo 5, pastor Manu tratando para a gente do 1 ao 5, do 1 ao 6, falando que morreu tanto o marido de Noemi, Elimeleque, quanto os seus 2 filhos. Por isso que nós chegamos nesse ponto da história. Então você que não está acompanhando, pode ir lá no canal do YouTube e acompanhar desde o versículo 1. Mas nós chegamos nesse ponto da história, onde está apenas Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth, porque o seu marido tinha morrido, assim como seus 2 filhos. Então ela junto com as suas 2 noras, voltando de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Ela ouviu dizer que lá em Belém, lá de onde eles tinham saído, o Senhor se lembrou deles e os abençoou. Você se lembra aqui que foi ensinado que a palavra Belém significa casa do pão. Então eles deixaram essa casa do pão, deixaram Belém para ir até Moabe. Agora ela ficou sabendo que lá em Belém, lá na casa do pão, Deus providenciou, Deus abençoou aquele povo. E no versículo 7 diz que ela saiu com suas noras de volta para essa terra. Mas o versículo 6 tem um detalhe que me chama muita atenção, que é a primeira palavra, que diz então. Esse então é depois que morreu seu marido, depois que morreu seus 2 filhos, depois que estava ela e as 2 noras, então ela ouviu dizer que lá de onde tinha saído, que talvez nem era para ter saído, eles já estão bem, já chegou o alimento, aquela fome já tinha acabado. Quando eu li essa parte, eu fiquei imaginando Noemi, cheio de e se a gente não tivesse saído? E se a gente tivesse esperado só mais um pouco? E se talvez meu marido ainda estivesse vivo? Talvez meus filhos ainda estivessem vivos? E se? Fico imaginando essa mulher pensando, ouvindo tudo isso e se lembrando de toda a história e toda a decisão que eles tomaram. E no versículo 7 diz para a gente o seguinte, também a primeira palavra chama atenção. A primeira palavra do versículo 7 diz que ela saiu. Saiu ela e as 2 noras. Isso mostra para a gente que Noemi não ficou apenas parada se lamentando. Não ficou só no e se. Ela ouviu que lá em Belém, Deus tinha se lembrado deles, Deus estava abençoando aquele povo da qual ela tinha saído. Então ela saiu de onde ela estava, juntou as suas noras e estava voltando. E se dispôs a voltar. Ela saiu, se levantou, não ficou no e se. Ela tomou uma decisão de sair dali. Ela viu que Moabe, lugar onde ela estava, não era o seu lugar. Moabe não era o lugar dela. Ela precisava voltar. E ela resolveu voltar ao lugar onde ela pertencia. Ela tomou essa decisão, ela tomou essa atitude de voltar para o lugar dela. Moabe não era o lugar dela. Belém era o lugar dela. A casa do pão era o lugar dela. E nós aprendemos com isso que nunca é tarde para fazer isso. Nunca é tarde para parar, para rever algumas coisas, para rever se o lugar que nós estamos realmente é o nosso lugar, para rever se não é o momento da gente voltar para o nosso lugar.
Tanto para você, quanto para mim, para nós, não importa qual Moabe você se encontra. Não importa. Não importa se você está envolvido numa confusão de decisões, você está numa bola de neve, se sua vida está um caos, não importa se o seu Moabe é uma vida cheia de dívidas e você está entrando por caminhos que não agradam a Deus, se o seu Moabe é uma vida apenas trabalho, se o seu Moabe é apenas focado em coisas materiais, se o seu Moabe é o lugar onde você está envolvido com coisas onde até suas crenças são botadas em xeque. Não sei qual é o seu Moabe, se você está realmente num lugar onde você entende que não é onde você tem que estar. O que nós aprendemos com Noemi nunca é tarde para voltar para o seu lugar mesmo onde você tem que estar. Ela entendeu, aqui não é meu lugar, e eu não vou ficar aqui. Meu lugar é lá, onde eu sempre tinha que estar. Se você está sentindo em um Moabe, uma terra que não é sua, um lugar que não te pertence, se você tem feito alguma coisa que tem te escravizado, e você entende que não é o caminho que Deus quer que você trilhe, não é o lugar onde Deus quer que você esteja, se você entende dessa forma, aprende com Noemi, nunca é tarde para você sair desse Moabe. Sai, levanta, vai para onde você tem que ir. Precisamos voltar para a casa do pão, para Belém. Precisamos voltar a comer na mesa do Senhor. Precisamos voltar para Belém. Se você se encontra em algum lugar assim, se sinta encorajado a se mexer. Você não é fruto do meio. Você pode sair desse lugar. Vá para o lugar onde Deus quer que você esteja. Viva aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para você. Saia de Moabe, venha para Belém. Versículo 8, diz que Noemi falou para suas noras, para cada uma voltar para a casa da sua mãe. O interessante é que elas já estavam caminhando, nós vimos no versículo 7, elas já estavam indo. Então, além de Noemi, ela trouxe consigo as suas duas noras, Orfa e Ruth, e elas estavam indo de volta para Belém. E no meio do caminho, Noemi entendeu que elas precisavam tomar uma decisão. Noemi falou, não precisa vir comigo. Volta para casa sua mãe. Volta para os seus, versículo 8. Disse Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usastes com os que morreram e comigo. Versículo 9 diz também, o Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Não que elas tivessem marido aqui, mas Noemi estava desejando para elas que elas seguissem a vida delas, que casassem de novo, que elas não precisavam acompanhá-la. Essa foi a primeira tentativa de Noemi, em tirar as duas desse caminho, em fazer com que elas ficassem ali no povo dela, na terra delas. 10. E elas disseram, não, nós iremos contigo ao teu povo. Seria natural pensar que uma mãe, uma família, que tinha alguém esperando por essas meninas. Provavelmente Noemi conhecia a mãe dessas meninas, conhecia a família dessas meninas, conhecia a condição dessas meninas. É natural que Noemi orientasse elas, volta para casa, meninas. Volta para casa, volta para suas mães, volta para os seus parentes, volta para os seus. Era como se ela dissesse assim, voltem, vocês não precisam ficar comigo. Não precisa mais ficar comigo. Voltem. Mas a resposta foi, não. Das duas, as duas responderam, não, nós não voltaremos, iremos contigo. 11.
Versículo 11 diz assim, que foi a segunda tentativa de Noemi de persuadir as duas a voltarem. Noemi disse para elas: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, ainda que eu pudesse engravidar de novo, casar de novo, eu não teria como dar marido para vocês. É isso que ela quer dizer. Até eles crescerem, até se tornarem homens, não ia ter como elas se casarem com eles, porque elas já iam estar bem avançadas de idade. É como se ela dissesse assim: vão, eu não tenho nada para oferecer. Primeiro ela falou: vão, não precisam ficar comigo. Depois ela disse: vão, eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Mas essa era a maneira como Noemi estava vendo as coisas. O momento que ela estava vivendo era um momento de muita tristeza, muita dor, muita amargura. E essa era a forma como ela enxergava alguém que precisava ficar sozinho, seguir sozinho, alguém que não tinha mais nada para oferecer. Seu desânimo a fez pensar que a mão de Deus estava contra ela. Versículo 13: esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis que tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Noemi já estava decidida de que o que ela estava vivendo era uma punição do Senhor, que a mão do Senhor estava contra ela, a mão do Senhor estava pesando sobre ela. Nós entendemos, é claro, que Deus não tem mão. É um termo que nós usamos na teologia que se chama antropomorfismo. É dar formas humanas ao Senhor, os olhos de Deus, as mãos de Deus, os braços do Senhor. É uma forma que os autores usaram para a gente entender a situação. Então, quando ela fala as mãos de Deus, é um antropomorfismo. É uma forma de a gente entender ali que Deus estava pesando a sua mão. Mas Deus tem um plano glorioso nisso tudo. Por mais que ela estava pensando que era o fim, que Deus estava contra ela, que ela não tinha nada para oferecer, que ela tinha que continuar sozinha, trilhar o caminho dela sozinha, nós sabemos, porque nós conhecemos a história, nós sabemos e nós vimos que Deus tinha um plano glorioso para isso tudo. Deus era soberano nessa história. Que um projeto divino estava por vir. Mas quando nós nos deparamos com situações como uma perda de um filho, uma doença grave, um desemprego, divórcio, essas situações nos levam a tomar também atitudes como a dela. Situações de desespero nos fazem tomar decisões desesperadas, falar coisas que não convêm. Geralmente nós nos surpreendemos muitas vezes agindo de modo que não agrada a Deus, por conta da situação que estamos vivendo. E essa mulher não está vivendo uma situação muito feliz. Perdeu o marido, perdeu os filhos, não tinha nada mais para aquela mulher. Ela só entendia que precisava voltar sozinha, porque não tinha nada mais o que oferecer. Mas se nós não nos alimentarmos diariamente do Senhor, se o Senhor, a presença dEle, a palavra dEle não for o nosso alimento constante, quando vier todas essas crises, todos esses problemas, quando vier todas essas situações, as perguntas que nós geralmente fazemos é: será que Deus não me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo o meu problema? Se nós ficarmos ruminando isso, alimentando esse sentimento, nós vamos morrendo a cada dia. Nós vamos nos tornando amargos, assim como essa mulher, a cada dia.
Por isso que nós precisamos nos alimentar do Senhor, buscar mais o Senhor, para quando vier essas tempestades da vida, a gente não cair, a gente continuar em pé, firme no Senhor. Versículo 14. Então de novo choraram em alta voz as duas noras, dizendo, então de novo choraram em alta voz, e Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. De alguma forma, depois das duas terem firmado, não, nós não vamos voltar, vamos ficar contigo, e Noemi de novo conversando com elas, de alguma forma as palavras de Noemi persuadiram a Orfa, que decidiu voltar, mas Noemi se apegou a ela. Orfa fez uma escolha, ninguém obrigou ela a nada, ela fez uma escolha, assim como ninguém obrigou também a Ruth a permanecer com Noemi. A escolha de Orfa foi, então vou voltar. Beijou a sua sogra, despediu da sua sogra, mas voltou para o seu povo, voltou para a sua casa. Mas porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15. E disse Noemi, tentando persuadir novamente Ruth a desistir, a não continuar com ela. Disse assim, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu, volta após a tua cunhada, vai também, não precisa ficar. Viu o que fez a sua cunhada? Vai também, não precisa, volta para o seu povo, volta para os seus deuses, sendo que o povo moabita era muito idólatra, cultuava vários deuses. Volta para eles, não precisa continuar. Lembrando que as palavras de Noemi foram, não precisa andar comigo, eu não tenho nada para oferecer. Versículo 16, mas disse Ruth a ela, não me enches para que te deixe, e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Olha que declaração de amor, de uma nora para uma sogra. Olha que história linda, olha que testemunho maravilhoso que nós temos dessa família. Esse papo de que, não gosto da minha sogra, genro só longe, meu sogro. Meus irmãos, isso não vem de Deus, não. Não alimenta isso na sua casa, não alimente isso na sua família, não alimente piadas desse tipo. Família é um projeto de Deus. Família é bênção. Família é bênção. A sua sogra é uma bênção na sua vida. Seu sogro, seu genro, sua nora. Trate-os como seus familiares, como uma mãe, como um pai, como um filho, uma filha. Noemi aqui faz a maior declaração de amor para sua sogra. Não era sua mãe, ela tinha uma mãe em casa, ela poderia ir para sua mãe, mas ela quis ficar com a sua sogra. Não ia mais dar filhos para ela, mais maridos para ela, mas ela quis ficar com ela. Não tinha mais vínculo, não precisava mais. Ela estava livre para poder ir embora. Mas Ruth entendeu, não, ela é minha família. Não vou largar, não vou desistir. O Senhor escolheu Ruth para segui-la, porque viu nela que não apenas uma nora que a amava, mas uma nora que tinha um amor maior do que muito amor de filho. Ruth foi um presente de Deus na vida de Noemi. Vocês entenderam isso? Lendo esse texto, Ruth foi um presente de Deus na vida
de Noemi. Meus irmãos, muitas vezes Deus coloca diante de nós pessoas que são verdadeiras Ruths. Não sei quantos já tiveram uma oportunidade de ter uma Ruth junto com você. Pessoa que te ama de verdade, que está contigo, que é fiel, aonde a bondosa misericórdia do Senhor é derramada em nossas vidas através dessa pessoa. Deus coloca Ruths em nossos caminhos. Assim como Deus quer que você, que eu, que a gente seja Ruth para alguém. Você pode ser Ruth para alguém. Temos que ser Ruths na vida das pessoas que precisam de nós. Sejamos um instrumento usado por Deus para transmitir o seu amor e misericórdia. Mesmo quando escutamos coisas do tipo, não precisa ficar perto de mim, pode ir embora. Ou mesmo quando escutamos coisas do tipo, pode ir, eu não tenho nada para oferecer, não tem por que você continuar perto de mim. Que essas palavras não sejam impedimento, não sejam barreiras para que você seja Ruth na vida de alguém. Sabe por quê? Porque geralmente esse tipo de pessoa é que mais precisa de amor. Pessoas assim, porco espinho, aonde quem chega perto se espeta, são pessoas que mais precisam de uma Ruth por perto. Noemi precisava muito de Ruth. Ela não queria admitir, mas ela precisou muito de Ruth. Sai de perto de mim, pode ir embora, não tenho nada para oferecer, todo mundo foi, vai com a sua cunhada, pode ir. E Ruth faz uma declaração dessa, não vou, onde você for, eu vou, seu povo é o meu povo, a sua vida vai ser a minha vida, o seu Deus vai ser o meu Deus, onde você morrer, eu vou morrer junto. Precisamos ser esse tipo de Ruth. Eu tenho aprendido uma coisa, tem sido difícil, eu tenho aprendido uma coisa, que eu aprendi com um erro meu, eu errei, e Deus me ensinou uma lição nisso. Eu li aquele versículo que falava, não, combata o mal com bem, com amor, e eu não entendia direito e tal, até que na prática Deus me ensinou o que é esse versículo. A minha esposa teve um problema com o rapaz do serviço. O rapaz, sem motivo nenhum, não gosta dela, implica com ela, tem algumas piadas racistas em relação a ela, tal. E ela só guardando aquilo. E ela teve uma oportunidade de poder repreender ele. Ele fez uma coisa lá e ela na frente de todo mundo chamou a atenção dele, tirou ele na frente de todo mundo e ela saiu por cima na história. Beleza. Aí foi passando os dias, ela virou para mim e falou assim, amor, acho que eu quero pedir perdão para ele. Eu falei assim, mas você estava errada? Não, então não pede perdão não, você não estava errada. Por que você tem que pedir perdão? Se você pedir perdão, você vai dar razão para ele. Ele estava errado, ele errou. Se você pedir perdão, você vai dar razão para ele. Aí ela, tá bom, tal. Quando foi, semana passada, ela chegou e falou assim, eu pedi perdão para ele. Eu falei, e aí? Ela falou assim, ele quase chorou. Ele se aproximou de mim. Eu percebi que isso quebrou muita coisa no nosso relacionamento. Ela combateu o mal com o bem. As minhas palavras foram, você não errou, então não precisa pedir perdão. Mas não é assim que tem que ser. Um cristão precisa dar outra face. Um cristão precisa combater o mal com o bem. O ódio com o amor. E eu tenho buscado praticar isso na minha vida. Uma palavra ríspida com um elogio. Um empurrão com um abraço. Eu tenho buscado fazer isso. E olha, tem sido bom. Porque eu tenho visto várias Noemis aí. Sai de perto de mim. Mas quando é tratado com amor,
eu vejo que como ela precisava de amor. Isso está sendo muito bom. E é um exercício que eu passo para vocês. Combata o mal com o bem. Ah, mas é justo, é justiça, é o meu direito. Combata com o bem, combata com amor. Dê o primeiro passo. Abre mão. Abre mão. Abre mão ali, dá o meu direito, abre mão. Pede desculpa primeiro. Ame. Ame ao seu próximo. Você é de Jesus. Pode ser que ele não entenda isso. Você tem um Espírito Santo. Você tem mais condições do que a outra pessoa de dar o primeiro passo. Em outras palavras, você é mais forte do que ele, que você tem o Espírito Santo. Talvez a pessoa que é ríspida, é rude, fala bobagem por aí, não sei o quê, e quem chega perto se fere. Falta só amor para essa pessoa. Você pode ser rude para alguém. Somos todos rude. Amém? Muito bom. Vamos lá. Versículo... peraí que fui longe agora, vamos lá. Versículo 16. Diz assim, onde Ruth faz toda essa declaração de amor para sua sogra, mas nessa declaração de amor fala muito mais do que o seu sentimento para sua sogra. Nessa declaração de amor, Ruth abre mão de muita coisa. Como eu disse, o povo moabita era um povo idólatra, era a cultura dela, era onde ela cresceu, era onde ela nasceu, era o que ela aprendeu ali. Para vocês terem uma ideia, nesse povo, para esses deuses, tinham sacrifícios infantis, matavam crianças em favor desses deuses, em oferenda, sacrifício e tudo mais. Então o negócio era feio, era ruim, era esquisito. E essa era a cultura de Ruth. E ela abriu mão disso tudo. Essas palavras de Ruth mostram que ela estava disposta realmente a sair do lugar dela. Ela estava disposta a deixar aquela cultura, a deixar aquele ambiente que ela sempre viveu, por amor à sua sogra, por acreditar nesse Deus da sua sogra. E precisamos, quando sairmos do Moabe que nos prende, entender que aquilo não nos pertence mais. Esse Moabe que você está vivendo não te pertence, não leva nada mais disso. Deixa esse Moabe no lugar onde está e sai. E vai para o lugar onde Deus quer que você esteja. Noemi, ela estava voltando para casa, mas Ruth estava partindo para um lugar desconhecido. Para Noemi era algo tranquilo, estou voltando para os meus, estou voltando para a minha casa. Para Ruth não. Para Ruth eu estou indo para um lugar totalmente desconhecido. Estou deixando tudo para trás, tudo. Parentes, famílias, cultura, crença, estou deixando tudo para trás. Estou indo para um lugar desconhecido. 19, eu vou avançar um pouquinho por causa da hora. Versículo 19. Então as duas se foram até chegarem a Belém. Daí Noemi realmente viu, não tem como mais falar nada com ela. Ela realmente vai vir. Ela faz questão de vir, então vamos juntas. E as duas foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por conta delas, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? Isso nos mostra que ela era conhecida. O pessoal sabia quem era ela, se lembrava dela. Essa viagem que elas fizeram levou cerca de 7 a 10 dias. Não era perto, elas caminharam um bom tempo. A viagem foi longa. E quando chegaram, o povo se compadeceu das duas, reconheceu Noemi, foi até elas. Mas sua chegada não foi muito agradável, porque as notícias que ela trouxe da sua experiência fora não foi agradável. Ela partiu com o marido e com os filhos, voltou
só com a sua nora, sem seu marido e sem os seus filhos. Aquela agradável voltou amarga, porque o nome Noemi significa agradável. Aquela que foi agradável que foi, voltou amarga. 20. Porém, Noemi lhes disse: não me chamareis mais Noemi, não me chame mais de agradável, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela foi anos atrás com sua família, cheia de esperança, mas voltou cheia de amargura. Então a decisão tomada lá atrás por Elimeleque realmente refletiu em toda a sua família, no futuro de toda a história. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O autor aqui faz questão de dizer Rute, a Moabita. Estar de volta para Noemi era difícil, vergonhoso. Imagina, voltar depois de um fracasso, de ter dado tudo errado. Devia ter sido bem difícil para ela voltar. Agora eu creio que para Rute também. Não foi fácil essa volta. Eu imagino que para Rute, a Moabita, também não era fácil. Porque ela era estrangeira agora. Ela veio desse povo. O próprio autor aqui diz Rute, a Moabita. Mesmo estando em Belém, era Rute, a Moabita. Mas ela não retrocedeu. Ela não desistiu. Ela realmente acreditou no Deus de Noemi, que rompeu barreiras geográficas, étnicas, para cumprir os seus propósitos. Tudo ao seu redor representava um obstáculo. Tudo. Tudo poderia servir de motivo para ela falar: não vou não, vou fazer igual órfã e vou ficar. Ela tinha motivos para desistir no meio do caminho. A sua origem, a sua cultura, a sua história, mas isso não impediu ela de permanecer, de acreditar, de perseverar. Hoje nós vivemos o fruto de nossas escolhas, nossas decisões. Hoje quem você é, o que você faz, onde você vai, onde você mora, é fruto de suas escolhas, por toda a sua vida. Você foi fazendo escolhas que foi te trazendo até aqui. Você é fruto de todas essas escolhas que você fez. Eu não sei aonde suas escolhas te levaram. Se você entende que as suas escolhas te levaram para um Moabe, para um lugar onde não é onde você tem que estar, para um lugar que não é seu, volto ao dizer que eu disse no início, ainda é tempo de você voltar. Ah, mas e não sei o quê, ah, mas e meus amigos, ah, mas e minha família, ah, agora já era, ah, mas, não tem mais. Para Rute não teve mais. Ela simplesmente falou, vamos. Para Noemi não teve mais. Não é aqui meu lugar e pronto, eu vou embora, acabou. Eu não sei onde suas decisões te trouxeram. Não sei como está a sua vida. Mas nada justifica você continuar da forma que você está. Você pode mudar essa situação. Vá para o lugar onde Deus quer que você esteja. Volte para Belém, volte para a casa do pão. Volte para o Senhor. Moabe não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Esse vício não é seu. Você não precisa continuar com ele. Essa situação não é o seu Senhor. Deus é o seu Senhor. Abre mão. Se isso está te prendendo, está te escravizando, abre mão. Volta para Belém. Volta para o Senhor. Ah, mas e se? Mas e se? Não tem mais e se. Eu encerro minha fala com uma frase que eu aprendi do pastor Manu.
Encerro com uma frase que ele me disse uma vez, que eu achei bem interessante, nunca mais esqueci, e passo isso para vocês. A respeito do, mas e se, mas e se, mas e se? Aprendam uma coisa: quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem não quer, inventa desculpa para tudo. Mas quem quer, vai e faz. Quem quer, vai e sai. Quem quer, vai e toma atitude. Quem quer, vai, não quero mais, acabou, vou voltar. E pronto. Agora, quem não quer, mas e minha cultura, mas e meu povo, mas e não sei o quê. Quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa. Sai de Moabe, meu irmão. Se não é o seu lugar, sai. Belém está te esperando. O provedor do pão está te esperando. Deus está de braços abertos te esperando. Alinha seu caminho para o caminho dele. Viva os propósitos de Deus para a sua vida. Ele tem algo para você. Ele tem planos para a sua vida. É só você voltar. É só você sair de Moabe e ir até Belém. O pão está lá. O pão está com o Senhor. Tome a decisão correta. Tome a decisão correta na sua vida.